Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A aula que iremos transmitir agora já foi previamente gravada pelo professor presbítero Amauri. Por isso, seus comentários e as suas dúvidas serão respondidos pelo professor, aqui mesmo no nosso chat por escrito. Não deixe de fazê-las. Que o seu coração e seus ouvidos estejam abertos para ouvir e também para colocar em prática aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa manhã, na nossa aula da Escola Dominical. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Graças a Deus pela tua presença conosco aqui nesta manhã. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um domingo, Ele nos dá a oportunidade de logo pela manhã nos reunirmos para estudarmos a sua palavra. Vamos orar para iniciar a nossa escola dominical nesta manhã. Santo Deus, Pai de amor e de misericórdia, somos gratos ao Senhor por mais esta manhã de domingo, quando nos reunimos em Teu nome para estudarmos a Tua palavra. Que nesse instante o Teu Espírito nos dê sabedoria, discernimento, capacita-nos, ó Pai, para que compreendamos qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Que o ensino dessa manhã venha falar bem de perto aos nossos corações. Use a minha vida para o louvor da Tua glória e que o Espírito Santo de Deus possa estar falando aos nossos corações nesta manhã mais uma vez. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, andando com Deus é o tema das nossas 12 lições e nesta manhã nós vamos estar estudando a lição de número 3. Quem de nós, ou se não todos, mas muitos de nós, já passamos por um momento de mudança de residência, de cidade, ou até mesmo mudamos de colégio. Enfim, sempre na nossa vida há momentos de mudanças. Talvez hoje, devido à minha idade, à sua idade, que está aí do outro lado, você acha que eu já estou bem no meu cantinho, eu não vou fazer mais nenhum tipo de mudança. Os planos de Deus são diferentes e isso pode ocorrer. E às vezes você nunca fez nenhuma mudança, sempre permaneceu no mesmo lugar, mas deseja, tem sonhos e pretende um dia mudar. Pois bem, a lição que nós vamos estudar nessa manhã vai falar exatamente sobre estas questões. E o título é Andando com Deus em Tempos de Transição. Andando com Deus em Tempos de Transição. E o texto básico da nossa lição desta manhã está lá no livro de Josué, capítulo de número 1, os 9 primeiros versículos. Josué, capítulo 1, de 1 a 9, que assim nos diz. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que piser a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. Este, portanto, é o tema nosso nesta manhã. Este, portanto, é o texto central e o texto básico para nós estarmos meditando
nesta manhã, estudando a palavra de Deus. E o que vem a ser transição? Transição, período em que se vive a mudança de uma situação para outra, sem que o momento novo ainda tenha chegado. Por exemplo, mudamos de cidade, como eu já disse, mudamos de casa, de trabalho, mudamos o cargo da empresa, estudos, ou isso de maneira pessoal. Nós decidimos mudar, nós decidimos trocar de cidade, nós decidimos isso ou aquilo. Mas há também ocasiões em que as condições ocorrem, momentos em que há a necessidade de tomarmos mudanças, há a necessidade de transição. Por exemplo, condições de trabalho. Por exemplo, o chefe que nós tínhamos foi trocado, então aquele que virá talvez pense de maneira diferente, tenha postura diferente. É o momento de nós pensarmos, e agora, como vai ficar? Ou, por exemplo, muda um vizinho nosso, nós não sabemos aquele que vai chegar, como ele é, qual é a sua postura, se vamos nos dar bem, se não vamos dar tão bem assim. Enfim, sempre há momentos na nossa vida em que há transição. É verdade também que na nossa vida, enquanto filhos de Deus, houve um momento em que nós tivemos que tomar uma posição. São aquelas mudanças que vêm para melhor. É claro que às vezes há mudanças que, se não bem direcionadas, acabam tendo consequências não tão boas assim. Mas há uma mudança que eu e você um dia já fizemos, e aquele que ainda não fez, com certeza terá que fazer. É aquela mudança radical, da qual João capítulo 3, dos versículos 1 a 7, Jesus vai falar. Que é aquela mudança radical quando ele está conversando com Nicodemos. Quando Nicodemos à noite vai se encontrar com Jesus, e naquele diálogo que eles mantêm, em dois momentos Jesus faz duas colocações muito importantes para Nicodemos e que servem para mim, para você e para todas as pessoas. Nos versículos 3 e no versículo 5 do capítulo 3 de João, Jesus dá as seguintes respostas para Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, esta é uma mudança radical que tem que haver na nossa vida, na minha vida já teve um dia, se na sua ainda não teve, vai ter que acontecer. Se você quiser realmente fazer parte do reino de Deus, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E o nascer de novo é da água e do Espírito. Porque Jesus é categórico. Sem isso, nós não podemos entrar no reino de Deus. Mas aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós também temos momentos de transição. E como vamos fazer para enfrentar esses momentos? Qual é a maneira mais fácil? Existe uma maneira mais fácil? Não existe? Pois bem, no texto em que nós lemos, nós temos um momento de transição do povo de Deus. Aliás, temos três situações dentro desse momento de transição. O povo de Deus estava há 40 anos no deserto. O povo de Deus agora está bem perto de chegar ao seu destino, que era a Canaã, a terra prometida. Mas esse momento dessa saída do deserto para a terra prometida, houve algumas questões que eles tiveram que tomar pé da situação e ao mesmo tempo também saber como agir. E quais eram as transições que houveram naquele momento? A primeira transição foi a transição de liderança. Como nós vemos no texto, Moisés, o líder, que desceu para o Egito, que foi falar com o povo, que tirou o povo do Egito, que caminhou com o povo, agora não faz mais parte daquele momento. Moisés está morto. E agora um novo líder surge, que no caso era Josué. É fato que Josué estava com o povo durante todo aquele período. Mas é diferente você ser liderado e você passar a ser o líder. Como diz aquele ditado, cada cabeça,
uma sentença. Então, às vezes, a maneira de falar, uma ou outra atitude, podem ser diferentes de um para com o outro. Então, essa é a primeira situação, uma transição de liderança. Havia também a transição de local e de condições de vida. Aqueles 40 anos que eles passaram no deserto, eles passaram em que o sapato não gastou, a roupa não envelheceu, eles tinham maná, eles tinham água, eles não precisavam fazer nada. Agora não, agora eles vão ter que adentrar na terra prometida e vão ter que fazer uma série de coisas, inclusive cultivar a terra. Eles vão ter que plantar para ter o que comer. Então, é uma mudança, uma condição de vida diferente. A condição de vida de um deserto causticante, agora uma condição de vida de uma terra como prometida e como cumprida, que emana leite e mel. E a terceira transição, que fazia parte desse combo, que fazia parte desse momento, era a transição de responsabilidade. E eu gostaria de ler para os irmãos uns versículos do capítulo 33 de Números, dos versículos 50 a 53, quando Deus diz, dentro dessa questão da transição de responsabilidade, qual era a responsabilidade do povo naquele momento. Disse o Senhor a Moisés, vejo que ele ainda estava dizendo a Moisés, Moisés ainda era vivo quando Jesus, ou melhor, quando Deus já deixou determinado tudo isso que iria acontecer. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para a possuir-lhes. Então eles tinham a responsabilidade. A terra, ela estava tomada. Havia pessoas, haviam povos, nações que lá estavam, que tinham seus usos e costumes, que tinham seus deuses. E eles teriam que adentrar a terra, teriam que tirar aquele povo de lá e teriam que destruir tudo aquilo que pertencia àquele povo, inclusive os seus ídolos, as suas imagens, para que eles pudessem, então, de fato e de direito, tomarem posse de tudo aquilo que Deus estava concedendo a eles. Então, vemos aqui, transição de liderança, transição de local e condição de vida, e também transição de responsabilidades. Então, eles tinham que ter isso em mente. E aquele momento de passagem, tudo isso vinha à cabeça deles. Queridos, Deus deu orientações importantes para que Josué tivesse sucesso nessa nova etapa. Essas mesmas orientações servem para todos nós em tempos de transição. Então, aquilo que valia para eles, também vale para nós hoje, e é o que nós vamos ver a partir de agora, fazendo um paralelo entre o povo de Deus daquele momento e o povo de Deus hoje, que somos nós. A primeira coisa que nós precisamos pensar, que é necessário ter disposição e coragem para enfrentar mudanças. Temos que ter disposição e coragem. E sem dúvida alguma, uma das coisas mais dolorosas em períodos de transição é a necessidade de enfrentar mudanças. Por dois motivos. Primeiramente, quando nós vamos fazer alguma coisa que nós desejamos, por exemplo, você está trabalhando em um local e de repente você acha que deve mudar de trabalho. E você sabe que indo para um outro local, ainda que seja um lugar melhor, que você tenha melhores condições de trabalho, mas vai ter um período de adaptação. Mas ele muitas vezes torna-se mais fácil porque era um desejo do seu coração. Mas há o outro lado também. Quando, por exemplo, você não desejava ir trabalhar, desejava continuar onde você está, porque tudo estava bom. Você estava numa zona de conforto, num trabalho bom,
tranquilo, mas de repente vem a pandemia. E de repente você é dispensado. E agora você vai ter que procurar um outro local para trabalhar. E muitas vezes, pela graça de Deus, você encontra o trabalho. Mas você não tem as mesmas regalias, os mesmos privilégios, a mesma maneira de ser e de ter o trabalho como era no trabalho anterior. Logo, o seu período de transição talvez seja um pouquinho mais demorado, mas é necessário. Você então tem que ter a coragem e a disposição de fazer essa passagem. Eu posso dizer isso para os irmãos que eu já tive, durante o meu período de vida profissional, houve momentos que aconteceu isso comigo. Eu sei então o quanto isso às vezes é doloroso. Você está trabalhando às vezes mais próximo da sua residência, estava num lugar mais tranquilo, de repente eu me vi na condição de desempregado. E tendo que mudar de trabalho, tendo que procurar trabalho. E graças a Deus eu consegui o trabalho. Mas ele era mais distante da minha casa. Logo eu tinha que sair mais cedo, chegava mais tarde, o cansaço físico e mental era maior. Mas pela graça de Deus, eu venci todos esses obstáculos e fiquei lá um bom tempo. Depois é claro que eu precisei sair, mas eu fiquei lá um bom tempo. Então, foi um período em que isso ocorreu. E eu posso dizer então isso de viva voz, de que é um momento difícil. Mas nós precisamos então ter essa coragem e essa disposição para enfrentar este momento. É fundamental ter disposição para enfrentar períodos de transição a fim de que as mudanças possam trazer efeitos benéficos. Então precisamos ter isso em mente, que vai haver momentos em que vamos ter que fazer estas mudanças. E aqui no texto em que nós lemos, no versículo de número 2, Deus diz a Josué: dispõe-te e passa o Jordão, você e o povo. Então eles estavam naquele momento, vivendo esse período, aquela expectativa, como será a terra prometida. A questão é que sem disposição e coragem para enfrentar mudanças, elas não chegariam até a terra prometida. Então eles precisavam ter essa coragem, eles precisavam ter essa determinação e foi o que aconteceu. Mas é claro, irmãos, que nós devemos pensar também que algumas questões envolvendo esta passagem, esta transição. A primeira delas, o risco de ficar preso à vida antiga. Era um risco. E por que isto? Por que este risco de ficar preso à vida antiga? Lembremos do seguinte, que quando nós lemos o livro de Êxodo, o livro de Números, Deuteronômio, que fala a respeito da saída do povo do Egito até a entrada na Canaã, vários e vários momentos houveram de problemas de relacionamento do povo com Moisés, de discordâncias, de falas, e uma delas está lá em Números, no capítulo 11, no versículo 5, eles estavam no deserto, estavam recebendo maná, toda manhã eles lá colhiam, na sexta-feira colhiam para a sexta e para o sábado, mas isso para eles não era satisfatório. Eles queriam mais, e lá em Números 11, 5, eles vão reclamar a Moisés, e nesse seu reclamo, eles vão exatamente voltar-se para o tempo do Egito, para o tempo da escravidão. E eles dizem o seguinte: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Então, é o risco de ficar preso à vida antiga. E eles não poderiam, porque eles estavam adentrando. Para onde eles iam é infinitamente melhor do que onde eles estavam. Mas mesmo assim, sabendo para onde iam, sabendo de tudo aquilo que havia ocorrido com eles, eles continuavam muitas vezes tendo esta volta ao passado. Então, era um risco que poderia ocorrer. E por isso, eles tinham que ser fortes e corajosos para enfrentar essa mudança e não permitir que aqueles pensamentos viessem tomar conta das suas mentes e corações.
Há também uma outra questão, o medo de enfrentar as mudanças de uma nova vida. E este medo, ele ocorreu em algumas oportunidades. E uma oportunidade que ficou isso bem claro foi exatamente quando eles estavam bem próximos da Canaã. Lembram-se dos 12 espias que foram enviados à terra? Lembram-se que eles foram, que eles olharam a terra, que voltaram trazendo um relatório, e houve um problema sério na hora do relatório, em que 10 deram um relatório negativo e apenas 2 um relatório positivo? Pois bem, aquele relatório positivo trouxe consequências positivas para 2 personagens, mas o relatório negativo trouxe consequências não só para os outros 10, mas para muitas pessoas. E eu gostaria de ler rapidamente para os irmãos em Números capítulo 14, os versículos 29 e 30, que é a conclusão de todo aquele processo. A conclusão é a seguinte, e ela é pesada. Nesse deserto, Deus falando, dando a sentença ao povo em razão de tudo aquilo que havia ocorrido, em razão da sua desobediência, em razão da sua fraqueza, mesmo tendo passado por momentos que viram tantas coisas maravilhosas que Deus fez. Mas eles continuavam muitas vezes incrédulos, reticentes e não querendo aceitar aquilo que Deus estava dizendo através do seu servo Moisés. Então aqui vem a consequência, vem a sentença que Deus dá a eles. E a sentença era a seguinte, ou melhor, foi a seguinte: nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, que foram exatamente Josué e Calebe, dos 12 espias, os únicos 2 que deram resultado positivo, que viram sim os gigantes, que viram os problemas, mas que confiavam em Deus. Os outros 10 tiveram uma outra postura. Ficaram com medo de enfrentar, ficaram com medo de avançar, e por isso tiveram uma penalidade muito dura. Eles não adentraram a terra prometida. Como nos diz o texto, de 20 anos para cima, todos ficaram pelo deserto. E aqueles 40 anos que eles ali passaram, foi exatamente com esse propósito, de que eles morressem no deserto. Que eles morressem no deserto. Então, nós temos aqui medo de enfrentar as mudanças de uma nova vida. E Deus sabia de todas essas coisas. Então, amados, diante disso, nós precisamos, em momento de transição, ter disposição e coragem para enfrentar mudanças. Além de ter a disposição, além de ter a coragem, nós precisamos também ter a nossa fé firmada em Deus. Ter uma boa dose de fé em Deus. Estarmos firmados nele. Porque isso ocorrendo, ele vai nos permitir que nós, sendo perseverantes, vamos ser vencedores. Porque ele mesmo nos diz, no versículo 5 do texto que lemos, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ninguém poderá te resistir, desde que você esteja verdadeiramente confiando em mim, esteja verdadeiramente disposto e corajoso a seguir em frente. Este, portanto, queridos, é o primeiro ponto. E eu gostaria, antes de partir para o segundo ponto, gostaria de deixar com os irmãos uma pergunta, mas é uma pergunta não para que ela seja respondida, mas para que ela seja refletida. Obviamente, se o irmão, se a irmã quiser fazer um comentário, fique à vontade. Mas como é uma pergunta direta para mim e para você, e é algo que só eu e você temos que responder para nós mesmos diante de Deus.
Então, por isso que você não precisa responder a pergunta no chat. Você pode fazer um comentário, se assim você desejar. E eu vou fazer a pergunta e lá no finalzinho você vai entender o porquê da pergunta. Como está a sua vida de leitura, estudo e compartilhamento da palavra de Deus? A pergunta é essa para mim e também para você. Como está a sua vida de leitura, estudo e compartilhamento da palavra de Deus? Veja que são três coisas distintas. A leitura, estudo e compartilhamento da palavra de Deus. Pense, qual é a resposta que você vai dar para você mesmo diante de Deus a esse respeito? Perfeito? Muito bem. Vamos então para o item de número 2 da nossa lição, e que vai falar a respeito da necessidade de nos mantermos fiel a Deus em momentos de transição. Aqui, alguma coisa nós já falamos a respeito de fidelidade nesse encerramento do item 1, mas agora eu gostaria de focar mais nessa questão. A necessidade de nos mantermos fiel a Deus em momentos de transição. Uma vez que enfrentamos uma situação nova, inevitavelmente vamos ter que nos adaptar a todas as coisas novas que virão com ela. Perfeito? Por exemplo, você vai mudar de cidade. Então, você vai sair de São Caetano e vai para uma outra cidade, que pode ser no interior do nosso estado, ou pode ser uma cidade de um outro estado do nosso país, ou até, quem sabe, para fora do país, para outra cidade. Diante disso, algumas coisas vão ocorrer. Algumas mudanças vão acontecer. E que você tem que estar preparado para elas. Por exemplo, você vai ter, além da mudança da cidade, você vai ter que se adaptar aos novos vizinhos que você vai ter. Você vai ter que adaptar-se aos usos e costumes daquela região. Você vai ter que verificar onde ficam locais que vão ser para você o seu cotidiano, o seu dia a dia. Por exemplo, farmácia, hospital, quando preciso, o supermercado, a escola para as crianças. Então, são situações que você vai ter que se adaptar. Porque às vezes, onde você estava, era tudo próximo da sua casa, mas de repente você vai, por exemplo, para uma cidade maior. E as coisas, às vezes, por mais que você tente ter uma casa, alugar ou comprar um imóvel que fique mais próximo de todos, isso que eu te disse, mas às vezes nem sempre isso é possível. E então você vai ter que adaptar-se a tudo isso, a um ambiente diferente, local diferente. Então esse período de transição, ele vai ser muito importante. E vai ser muito importante você ter fidelidade a Deus. E por quê? É necessário que nesse esforço pela adaptação, aprenda-se a viver nesse novo ambiente ou situação, mas sem que se deixe de lado os princípios e qualidades recebidas da sua antiga experiência de vida. E nenhuma dessas experiências é tão importante quanto a fidelidade a Deus. Observemos o versículo de número 7 do texto que nós lemos. Deus dá a seguinte orientação para o seu servo Josué. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, para que eles fossem bem-sucedidos, havia uma condição. E qual era a condição que estava sendo colocada para Moisés, ou melhor, para Josué e para o povo? É que eles não se desviassem da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui está então a fidelidade à palavra. Aqui está a condição para sermos bem-sucedidos. A necessidade de se manter-se fiel à palavra, aquilo que Deus deixou determinado. E por que havia essa preocupação de Deus que ele transmite a Josué, que
que deveria transmitir isso ao povo. Tal preocupação se dava porque o povo de Deus, a partir daquele momento, estaria entrando em contato com povos que não tinham conhecimento e nem respeito por essa lei. Eles estavam adentrando a terra prometida. Era o passo seguinte. E naquele momento, mesmo que a ordem de Deus lá, ainda na época de Moisés, era de que eles adentrassem e retirassem todos os deuses, todas as pessoas, mas isso não se faz da noite para o dia. Demanda-se um tempo. E nesse tempo, eles tinham que estar firmes na palavra para não permitir que fossem contaminados pelas palavras, pelos usos e pelos costumes do povo pagão que residiam na terra prometida. Então, por isso, esse cuidado, este zelo com a palavra deveria existir. Para quê? Para que eles não se envolvessem com as culturas, para que eles não se envolvessem com tudo aquilo que aqueles povos com certeza poderiam lhes oferecer. Porque para eles tudo era novidade. Eles haviam passado, como já dissemos, 40 anos no deserto. Agora, de repente, eles vão se ver num outro local, vão verificar tantas coisas que talvez eles nunca tivessem visto. Então, eles precisavam ter este cuidado. E esse cuidado diz respeito a serem fiéis a Deus. Essa orientação é importante para nós também nos nossos dias. Por quê? Como eu disse agora há pouco, dando o exemplo de você mudar para uma outra cidade. Se você não estiver realmente firmado na rocha, firmado nas coisas, nos preceitos de Deus, com certeza você vai se tornar, desculpe a expressão, uma presa muito fácil para Satanás e para aqueles que vão estar à sua volta. É preciso, então, que nós tenhamos esse cuidado. Vejam bem, vamos aqui exemplificar com algumas questões, algumas coisas que podem ocorrer. Por exemplo, você mudou, então, como eu disse, de cidade. E aí você tem filho jovem, que vai para a faculdade, que vai para a universidade. O que vai acontecer? Ele vai ter a oportunidade de se ambientar, de estar com outras pessoas, de estar com outros jovens, que poderão perfeitamente, se ele não tiver uma base sólida, fazer com que ele se desvie para caminhos não bons. Por exemplo, também o caso de um jovem ou de uma jovem que começa a namorar uma outra pessoa. Ao invés, se ele não estiver firme, se ele não estiver forte, se ele não estiver nos preceitos de Deus, ao invés de ele influenciar aquela outra pessoa, trazendo para junto de si, para professar a mesma fé que ele, no caso de ela não professar a mesma fé, o que vai acontecer? Ele vai acabar sendo levado para o outro lado. Ele vai deixar, muitas vezes, de fazer as coisas de Deus para estar junto com a namorada ou para estar junto com o namorado. Também pode ocorrer, por exemplo, no nosso local de trabalho. Mudamos de cidade, vamos para um outro trabalho, nos encontramos ali, agora o grupo de pessoas com quem trabalhamos, com quem convivemos, são outras. De usos e costumes diferentes, como já dissemos anteriormente. E pode ocorrer de, por exemplo, você receber convites, hoje é sexta-feira, vamos para o happy hour, vamos para cá, vamos para lá, e isso vai fazendo com que você vai se esfriando, você vai se desviando, você vai comprando as ideias daquelas pessoas e deixando de fazer a vontade de Deus, não se mantendo firme, não sendo fiel ao Senhor. Há também o caso, por exemplo, da sua vizinhança. O seu vizinho hoje chama para um churrasco, chama para isso, chama para aquilo, e, mas era a hora do culto, mas eu é um vizinho, estou chegando aqui agora, então, se eu sair mais cedo e falar que eu tenho que ir para a igreja, ele pode ficar chateado, então eu vou ficar. E aí você fica hoje, você vai ficar amanhã, você vai ficar depois, e de repente, hoje eu não vou no culto, não, eu vou ficar na casa do meu amigo, do meu vizinho. Então nós precisamos ter esses cuidados, porque sabe o que acontece, amados? Sabe qual é o grande risco que pode ocorrer com toda
essa situação com esse nosso modo de viver, o risco é de abandonarmos a fé. Acha que não é possível? Eu posso dizer que é possível, sim. É algo que eu já disse algumas vezes na escola dominical. Uma brasa, quando está fora do braseiro, com o tempo ela se apaga. Então ela sempre tem que estar no braseiro. Então hoje você sai um pouquinho, amanhã você sai outro pouquinho, depois você sai outro pouquinho. De repente, o ir à igreja, o estar na presença de Deus, o estar estudando a palavra não faz mais diferença. Não tem mais importância. A amizade é mais importante. A namorada é mais importante. O amigo é mais importante. O sair com o pessoal da faculdade é mais importante. Muda-se as importâncias da vida. Quando na realidade a importância maior deve ser sempre Deus. Aqueles que conseguem manter-se firmes terão mais facilidade em longo prazo, pois não estarão abrindo mão de seus valores e de sua fé, pilares da vida de qualquer pessoa. Então, queridos, nós devemos ter sempre isso em mente. Não devemos, em momento algum, mudarmos a nossa postura, mas devemos sempre ter uma postura firme, uma postura daquele que serve a Deus, uma postura daquele que é fiel a Deus. Você pode ir na casa do amigo, mas, olha, eu posso ir, mas até tal horário, porque eu já tenho um compromisso assumido. Eu vou te dar um exemplo só para você ver como é importante. Numa das empresas em que eu trabalhei, nós éramos lá num grupo de mais ou menos de 25 a 30 homens. Era um setor apenas de homens. E havia uma prática de que cada um que fizesse aniversário, naquela semana, na sexta-feira daquela semana, todos iam se reunir em um determinado local e ele pagava uma caixa de cerveja para todos. Quando eu adentrei a trabalhar nessa empresa, obviamente eu tomei conhecimento dessa prática e, evidentemente, fui convidado para ir. Eu falei, tudo bem, eu até posso ir. No primeiro momento, confesso aos irmãos que eu relutei um pouco. Falei, meu ambiente, sexta-feira, saí do trabalho, eu quero ir para casa. Não quero ir para bar, nunca fui de ficar em bar. Mas hoje mãe fala, falei, ó, eu vou. Só que é o seguinte, eu vou ficar lá uns 15 minutos, mas eu não tomo cerveja. Eu quero só um guaraná. Se for possível, como dizem na gíria, estou dentro. Se não for possível, estou fora. O que aconteceu? Todos os meses, ou todas as oportunidades que havia um aniversariante, aquele que organiza, sempre tem um que é aquele que puxa a fila, aquele que organiza tudo, ele já dizia, olha, o José já deixou lá no bar de fulano de tal a caixa de cerveja paga para nós tomarmos depois do expediente. E o Guaraná do Amauri também já está lá reservado. O Guaraná do Amauri também já está reservado. Irmãos, eu não falo isso para a glória minha, mas para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos nos colocar de maneira diferente. Senão, vamos nos assemelhar ao mundo. E esta era uma preocupação de Deus para com o povo. E deve ser também uma preocupação que Deus tem conosco hoje. De nós estarmos no mundo para fazermos a diferença. E por isso, eu reforço o versículo de número 5, lá do capítulo 1 de Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. É a promessa de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Como ele mesmo diz, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas ande nos meus caminhos e você será bem-sucedido. E você será abençoado. E por que tudo isso, amados? Porque nós queremos e precisamos ter aquele momento da transição. Temos que passar por ele? Sim,
haveremos de passá-lo. Mas quando estas coisas ocorrem, com certeza, nós vamos ter que passar sim, porque se outros passam, nós não somos diferentes. Temos que passar, mas nós teremos condições melhores de superar aquele obstáculo. O terceiro ponto também importante. Práticas necessárias não devem ser negligenciadas. Práticas necessárias não devem ser negligenciadas. E essa prática, muito importante, deve ser observada. E qual que é essa prática? Cultivo do conhecimento da palavra de Deus e de sua proclamação. No versículo 8 do texto que lemos, Deus diz a Josué: não cesse de falar desse livro da lei, medita nele dia e noite. Josué deveria estudar a lei, falar da lei para todo o povo e para quem quisesse ouvir. Mas ele deveria fazer isto. Esse era o cuidado que Deus estava pedindo para o seu servo Josué. O líder do povo que ia ter o privilégio, a bênção de entrar com o povo na terra prometida. Mas ele precisava ter também este cuidado de não cessar de falar do livro, de estudar, de se embrenhar na palavra e também de falar e de testemunhar, de proclamar essa palavra para todo o povo. Porque fazendo isso, o que ocorreria? Eles estariam sempre recebendo as orientações. Porque nós sabemos, amados, que nós podemos e somos falhos e nos esquecemos com muita facilidade de muitas coisas. E principalmente de coisas que são tremendamente importantes. Estudar a lei e falar dela para todo o povo. Ao firmarem raízes em terra prometida, teriam nessa prática um hábito extremamente positivo, pois ao falarem diariamente da palavra de Deus, eles estariam fazendo o quê? Reforçando a fé, as suas convicções e ao mesmo tempo ensinando para os filhos. E ao mesmo tempo para outras pessoas que estivessem ao seu redor. Então, esta também era uma necessidade e ela não deveria ser negligenciada. O estudo da palavra. Essa prática continua sendo hoje fundamental. Fundamental. Afinal, só conhecemos a genuína palavra de Deus, só conhecemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas quando nós realmente estudamos a sua palavra. Porque é na sua palavra que está as orientações para a nossa vida. Em outras situações, em outros momentos da nossa vida, quando, por exemplo, nós estamos passando por uma situação que dependemos de um advogado, ele vai ouvir o nosso caso e vai verificar no código como ele pode proceder para nos defender, para nos ajudar. E na nossa vida espiritual, nós temos a palavra de Deus, as orientações de Deus que vai nos regir, que vai nos dirigir, que vai nos orientar. Lá em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18 a 20, lá quando Jesus está terminando, já havia ressuscitado, estava terminando todo o seu ministério. Eram as últimas palavras e logo ele seria assunto ao céu. Ele está com os seus discípulos e ele deixa uma recomendação tremendamente importante para os discípulos e também para nós hoje. Aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como fazer discípulos? Como ensinar pessoas a guardar a palavra se nós não a sabemos? Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter esta prática de estudarmos a palavra, de nos embrenharmos no livro santo, para sabermos qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. O que Ele quer de nós? Como é que nós devemos andar? Como Ele nos diz aqui, nem desviar para a direita e nem para a esquerda. Busque na palavra. Como é que você deve fazer para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda? Falar do livro da lei é a primeira negligência que não deve haver. Nós não devemos negligenciar essa prática. É benéfica para a adaptação. Agindo dessa forma, deixamos de ser apenas influenciados por ideias, culturas ou situações novas. E passamos também a influenciar e colaborar com esse novo contexto. Para influenciarmos vidas, para influenciarmos pessoas a viverem uma vida de prática da palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Como vamos influenciar se não a conhecemos? Como vamos viver, como vamos nos portar se não conhecemos o que Deus quer para nós? Como é que Ele quer que nós devemos agir em cada situação, em cada momento? Então precisamos, em primeiro lugar, falar do livro da lei. Falar, mas para falar eu preciso primeiro saber. Por isso a prática de falar. Mas antes de falar, eu também preciso ler, preciso estudar. E como que eu faço isso? É o item 2. Mediante meditar dia e noite na palavra. Fazendo isso através da leitura da Bíblia, de vida devocional e de comunhão com o povo de Deus na igreja. Como eu disse, uma brasa fora do braseiro, a tendência é que ela se apague. Por isso, nós devemos sempre estar vivendo uma vida devocional, uma vida de nos compenetrarmos, uma vida de estudo da palavra, de meditar na palavra, mas uma vida também de comunhão de uns com os outros, para que um possa fortalecer o outro, para que um possa ajudar o outro. E assim nós todos vamos ficar mais fortes. Mas é preciso que isso ocorra na nossa vida. Então, nós temos aqui 3 situações, 3 dados importantes para que nós possamos realmente, nos momentos de transição, sermos bem-sucedidos. Disposição e coragem para enfrentar as mudanças. Manter-se fiel a Deus em momentos da transição. Fidelidade. E em terceiro lugar, não negligenciarmos a prática de estudo da palavra de Deus. Porque quando nós praticamos, e há um ditado que diz que uma atitude vale mais que 1000 palavras. Por vezes nós não precisamos dizer que somos cristãos, mas nós agimos como cristãos. Não precisamos falar nada, mas a nossa maneira de nos portarmos, a nossa atuação, o nosso viver, vai demonstrar o que somos e em quem cremos. Quando confiamos em Deus, qualquer processo de transição torna-se mais fácil. Não te mandei eu? Se forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos, e que tudo aquilo que nós conversamos nesta manhã possa fazer diferença na sua vida. Oremos para encerrar a nossa aula desta manhã.
Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque mais uma vez podemos nos reunir em Teu nome para estudarmos a Tua Palavra. Que o estudo desta manhã possa ficar guardado no coração de cada um de nós. E que Tu nos dê sabedoria e discernimento para que a cada dia, diante das adversidades, diante dos momentos de certezas e incertezas, nós possamos sempre estar procurando orientação diretamente em Ti, através da Tua Palavra, da oração e da comunhão com o Senhor. Fica, pois, conosco, dá-nos a Tua bênção e a Tua graça. Oramos no nome de Jesus. Amém.